Agora sim. Então, um bom dia a todos, né, a todos vocês. Eu queria saudar Sua Excelência, o deputado Reginaldo Sardinha, na figura dele também, todos os pares dessa Casa Democrática, Legislativa. Saudar o Dr. Quirino, né, nosso secretário de Políticas, Prevenção e Cuidados da nossa queridíssima Senapred, quase uma extensão assim do ministro Osmar Terra, meu conterrâneo gaúcho, né? Não poderia deixar de fazer menção à figura do Eduardo Cabral, ou do nosso querido Edu, né? Não se faz nada sem amor, não se faz nada sem paixão, e por conta dessas coisas que a gente não explica, mas que pela fé a gente acredita, reuniu-se um grupo de pessoas que, para além das boas intenções, que já diziam alguns que o inferno está cheio, tem capacidade técnica e tem paixão. E eu acho que o Edu é a síntese dessa paixão, assim, lá dentro, para dentro da vida orgânica da Senapred. O Quirino é essa figura disponível, né? Esses dias eu abracei ele, não sei nem onde nós andávamos, acho que era em São Paulo. Eu digo, é o teu clone ou é tu que está aqui? Mas ele tinha chegado de algum lugar do outro canto do país, já ia voltando para outro, né? E realmente nós estamos num tempo, e aí eu, como psicanalista, pontuo isso, né, de uma necessidade humana de pessoas que sejam disponíveis, né? E como fazer política? Como fazer políticas para a saúde? E como tratar dependentes químicos sem encontrar pessoas disponíveis para fazer integração, para construir coletivamente, né? Eu queria saudar a minha queridíssima Aerolenes, que é presidente da FECONTE, também constitui o Conselho Deliberativo da FEBRACT, já saudando também o Dr. Roberto Cavalcante, que aqui representa o Miguel Tortelli, a dona Mara Menezes de Carvalho, fundadora, junto com o Padre Haroldo, do Amor Exigente, a maior rede de grupos de mútua ajuda do Brasil, e agora se expandindo cada vez mais para os países do Mercosul. A figura do Padre Haroldo, que fundou, trouxe o AE para o Brasil, e também fundou a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que aqui eu represento hoje, na condição e na qualidade de procurador-geral. Sou membro do Conselho Fiscal e assessor também da CONFENACT, a Confederação das Comunidades Terapêuticas do Brasil. Adalberto Calmon, nosso presidente, é também alguém desses apaixonados disponíveis, né? E ao Henrique França, que é um companheiro de longa data, de longas jornadas e de longas batalhas. Na figura do Henrique, pediria, assim, quebrando um pouco o protocolo, que todos aqueles que passaram pelas comunidades terapêuticas ficassem em pé um minutinho. Fiquem em pé. Quem trabalha, quem se recuperou, quem teve, quem viveu, né? Eu acredito que o motivo principal de nós estarmos aqui, senhores, e de termos agentes políticos, e quando o Estado deixa de ser mero e simplesmente um lugar onde se debate, se fala, e pouco se faz, e ele passa a chegar perto, tão perto do ser humano, né? Verdadeiramente ele começa a cumprir o seu papel de exercer e de fomentar a cidadania plena, ainda mais resgatando aqueles que estavam à margem e trazendo eles de volta. Então, uma vez o Padre Haroldo disse para mim assim, que as teorias e que as técnicas sejam todas muito bem-vindas, porém o objetivo último de tudo isso é existir, são os dependentes químicos e a sobriedade,
né? Então, uma salva de palmas para vocês. E eu, viajando para cá, Edu, pensei o seguinte: quem diria que viria na mão, Quirino, de um capitão do Exército, eleito pelo voto democrático, né? Escolhido pela maioria da população, ocupando um cargo com o aval do povo brasileiro, da democracia plena que esse Estado exerce. Viria das mãos de um capitão e de 2 médicos, uma espécie assim de revolução na história da política de drogas no Brasil. O presidente Bolsonaro, o ministro Osmar Terra e o doutor Quirino representam para o dependente químico e as suas famílias uma espécie de mudança histórica que não se viu nessas últimas 3 décadas de democratização. Nós passamos por Tancredo, que não assumiu, passamos por Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer. E em 6 meses, ou em 4, porque até organizar a Senapred, ter secretário, telefone, estrutura física, em 4 meses, o que esses senhores fizeram pela política de drogas não se fez na história do país. Então, senhores, eu peço essa licença, eu não sou um político, mas estou num ambiente político. Como não imaginar que um governo assim seria atacado como está sendo atacado, né? Eu nunca tinha visto alguém ter a coragem de enfrentar os grandes conglomerados de comunicação que lucram milhões em cima do consumo de bebida, a porta de entrada de todas as drogas, a bebida alcoólica. Então, qual presidente teve a coragem de identificar alguns grupos midiáticos e dizer: esses são inimigos, verdadeiramente inimigos, da saúde coletiva e dos cidadãos? Então, extinguir cargos, enfrentar essas coisas todas, né? E não podia ser diferente, né? Essa política de drogas que chega até o cidadão, depois da sessão solene dos 50 anos da comunidade terapêutica, Excelência, houve uma espécie assim de... o pessoal mais religioso vai me entender, como um fogo que se espalhou, né? É como chama. As assembleias legislativas estaduais e municipais passaram a realizar audiências públicas, trazendo os dependentes químicos, suas famílias, os grupos de apoio, Narcóticos Anônimos, AA, começou-se a falar sobre isso dentro dos espaços, ora antes, cheios de discursos, né? Mas com muito pouca ação. Realmente é um momento histórico, realmente um momento histórico. E é lógico, né? Quando a gente faz de uma forma tão incisiva assim, o ataque tem que ser efetivamente contra. Aí está todo mundo agora querendo colocar uma espécie de fumaça e misturar a internação compulsória, involuntária, passar essa ideia de que estão... agora vão prender os dependentes químicos, agora isso, agora isso, agora aquilo. Não, agora existe lei. E quando existe lei, existe anatomia, existe contorno, e as pessoas têm como compreender verdadeiramente o funcionamento das coisas. E a verdade é amiga da saúde. Eu represento hoje aqui o Luiz Roberto Sdoia, presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e até então presidente do Instituto Padre Haroldo.
um empresário paulista, né, da área da indústria farmacêutica, que dedicou e dedica a sua vida a esse apostolado de trabalho solidário e fraterno em defesa das comunidades terapêuticas e da recuperação. O Brasil segundo dados da ONU de março deste ano, o maior mercado consumidor de crack do mundo. 20% da produção fica aqui. Depois nós temos o álcool, o tabaco, a cocaína inalada ou injetada. Nós temos os opioides e os analgésicos. O Brasil é o país que mais consome clonazepam no mundo. Eu não vou dizer um nome fantasia, mas vocês conhecem o clonazepam, aquele que a gente tem na boca, bota debaixo da língua e fica numa boa. É uma espécie de droga regulada aí pelo sistema. Não que não seja importante para as pessoas que necessitam fazer uso da medicação. Mas imaginar que se consumiu uma grande tonelada, a quantidade de... Eu não me lembro aqui o número exato, mas dá uma média de 3 comprimidos de clonazepam por habitante, incluindo índios, crianças, e 3 por habitante. Então, vocês imaginam o que se consumiu de sedativos nos anos passados. Tivemos um aumento de 24% no índice de suicídio entre adolescentes no Brasil, é um dado epidemiológico. No Rio Grande do Sul, esse índice dobra para 2. E aí agora a preocupação é ficar discutindo se há ou se não há epidemia. É ficar atacando o ministro, porque não... Mas espera, se um médico, vamos dizer, como que não há epidemia, né? A gente não precisa de estudos. Tá, do ponto de vista científico, talvez até os senhores da ciência podem ter um método específico para isso. Mas não é suficiente. A quantidade de mortes no trânsito por uso de álcool, a maioria dos cânceres de pulmão em função do uso de tabaco, o Brasil ser o maior consumidor de cocaína do planeta, e o crack ser o que é para a nossa sociedade hoje, além de todas as outras drogas legalizadas. Então, ver as comunidades terapêuticas reguladas por um projeto de lei é muito importante. Porque eu, sinceramente, não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Isso é uma frase do Ferreira Goulart, um grande poeta. E não quero ter razão, no sentido de que nós precisamos unificar forças, e, como disse Hélio Lenes, tirar da marginalidade essas casas que durante anos prestaram serviços que foram essenciais à vida de muitas pessoas. Porque lá no interior do Nordeste, naquele lugar aonde o rádio toca, né, existe uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica. E o Estado precisa trazer ela para cá. A FEBRACT tem um compromisso grande com todas essas instituições, por meio da sua praxis de quase 30 anos de treinar, agregar e qualificar as instituições. Comunidade terapêutica não é manicômio, não, senhores. Comunidade terapêutica não é manicômio. Comunidade terapêutica é lugar de amor, vida e transformação. Para encerrar, deputado. Comunidade terapêutica é lugar de festa, amor e devoção. E agora, como o ministro disse no Fantástico, qual é o problema com a religião? Qual é o problema com a espiritualidade? Quer dizer, encontraram um outro cavalo de batalha agora? Enquanto tantos discursavam, enquanto tantos tinham uma verborragia vazia, lá estavam as igrejas, os pastores, os padres, os missionários, acolhendo, tratando, e independente das suas fraquezas ou dos seus elementos assim mais carentes de tudo,
prestando serviço que por anos o Estado não prestou e que hoje está prestando. A Areó já me sinalizou que eu preciso parar o tempo. Ali também tem um reloginho e eu vou pegar uma palavra do Freud, uma frase do Freud que eu gosto muito, né? Eu que estudei, que sou um claniano de formação, o Dr. Freud dizia assim: é preciso amar mais para adoecer menos. Amar mais para adoecer menos. E o conceito de saúde mental, para a psicanálise, o homem saudável é aquele capaz de amar e trabalhar. Duas coisas tão simples. Duas coisas que esse espaço vivo, esse espaço divino, né? E quem fala aqui é um cientista. Esse espaço que é um território sagrado, porque a ciência é dom de Deus. Recuperou e dignificou tantas pessoas, né? Então, a atitude do ministro, do doutor Quirino e do deputado em criar essa frente parlamentar aqui, do Edu e de toda a equipe da Senapred, é o que nos inspira a seguir essa caminhada, amando mais e adoecendo menos, discursando e criticando menos, mas trabalhando, né? E fazendo essa revolução que, diria o Padre Haroldo, antecipa a vinda do reino de Deus, a revolução do amor, a revolução da vida. Eu agradeço a escuta e gostaria de passar a vocês agora um pequeno vídeo para que a gente pudesse elucidar e fazer conhecer esse código de ética que eu entreguei às autoridades que compunham a mesa, que é o código de ética da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que chega efetivamente ao Distrito Federal e a Brasília com a sua delegacia. Bem-vindo à FEBRACT. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a FEBRACT. FEBRACT quer dizer Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. A FEBRACT foi fundada em outubro de 1990 na cidade de Campinas, São Paulo, pelo padre Haroldo Ram e pelo mestre, professor em psicologia, Saulo Monserrat. Após o boom da criação de diversas comunidades terapêuticas entre as décadas de 1970 e 1980, a FEBRACT surgiu e tem como objetivos principais: congregar as comunidades terapêuticas de todo o Brasil e grupos com a mesma área de atuação, realizar atividades que ofereçam cursos de educação profissional continuada e especializada destinados a qualificar e requalificar profissionais, técnicos e operadores de comunidades terapêuticas e serviços afins. Colaborar com as comunidades terapêuticas na consolidação e fortalecimento de seus programas. Representá-las junto aos poderes públicos ou órgãos não governamentais, nacionais ou estrangeiros, na construção de políticas públicas que integrem as CTs na rede de atenção álcool e drogas. Com a sua missão bem definida e a vocação para disseminar conhecimento e fomentar pesquisas, a FEBRACT já capacitou profissionalmente mais de 23 mil pessoas desde a sua criação, sendo 6 mil no período de 2009 a 2017 em todo o Brasil. Já promoveu encontros, seminários, congressos e simpósios que envolveram mais de 28 mil participantes. A FEBRACT participa ativamente em discussões e articulações que envolvem as CTs no Brasil. A FEBRACT é membro e representa a Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, FLACT, e a WFTC, Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. A FEBRACT possui diversas representações em conselhos e fóruns estaduais e municipais. Desde 2013, atua no programa Recomeço, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, pela COED, fazendo visitações de monitoramento das CTs participantes e no repasse das verbas que financiam as vagas do programa. A FEBRACT é o órgão oficialmente credenciado pela FLACT, OEA, CICAD, a conceder no Brasil o Certificado Internacional de Conselheiro Terapêutico em Dependência Química, que é reconhecido em todo o território latino-americano.
Obrigado por dedicar alguns minutos do seu tempo para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Febract. Se você quiser mais informações ou acompanhar de perto a agenda de cursos e atividades, acesse o site da Febract, www.febract.org.br. Muitos aqui já fizeram os nossos cursos e a gente está junto nessa parceria, mas eu vou quebrar o protocolo, porque hoje para nós é um dia importante, porque a Febract está presente oficialmente em 16 unidades da Federação, mais o Distrito Federal. E foram com 11 delegacias, né? A 11ª delegacia da Federação, ela se instala agora oficialmente no Distrito Federal e em Brasília, na figura da nossa queridíssima Areó, ou como é conhecida por todos, ou a nossa queridíssima Aeriolenes. Então, eu queria convidar ao Dr. Quirino, que é representante do ministro Osmar Terra, entregar para a Aeriolenes Nogueira a outorga de delegada da Febract, Distrito Federal e Brasília, e ao nosso deputado para que coloque, então, o crachá da delegacia, da delegada, e a Febract se coloca, como tem se colocado ao longo do tempo, à disposição dessa Casa Legislativa. A nossa parceria com o governo federal tem sido na construção, como eu disse, junto com o capitão, ao lado desses 2 médicos e com essa equipe de coração, hoje aqui representada pelo Edu. Então, em nome da Federação, do seu presidente, Luiz Roberto, muito obrigado pela acolhida e pela criação de mais esse espaço para quem um dia conheceu, assim como eu também, o dissabor da dependência química. Muitíssimo obrigado.